Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brawl Fogo. Muito bom dia nessa Páscoa, ótima Páscoa para todo mundo, dia 9 de abril de 2023 e vambora, vamos trocar uma ideia aí, vamos conversar aí a respeito desse Botafogo e Audax, que eu já tô acordando relativamente cedo aqui nesse domingo, já para encontrar o pessoal do transporte e a partir lá para Volta Redonda para comentar esse jogo às 4 da tarde, Botafogo e Audax. Jogo esse marcado num domingo de Páscoa lá em Volta Redonda. É a Ferg desrespeitando todas as pessoas que trabalham com futebol carioca até o último segundo da competição, certo? O jogo poderia ter sido muito bem assim, com muito boa vontade, sendo marcado para o Newton Santos na segunda-feira, amanhã. Isso é melhor para todo mundo que cobre o campeonato, que cobre o Fla-Flu também, certo? Mas não, é uma maneira assim, uma última maneira da Ferg conseguir, até acho que propositalmente, prejudicar as pessoas que trabalham, com futebol, colocando-as para num dia de tempo ruim, comentar um jogo, trabalhar com um jogo, operar, comentar, narrar, enfim, produzir, reportar uma partida em Volta Redonda, sendo que às 18 horas tem um Fla-Flu no Maracanã, tem questão de estrada, de organizada, você sabe como é que funciona, mas enfim, esperar boa vontade e caráter da Ferg enfim, difícil, mas vamos à luta, vamos lá, vamos para Volta Redonda comentar esse jogo. Enfim, a gente vai falar aqui um pouquinho desse jogo, dessa partida, que não tem muito o que falar, é apenas fazer a parte. O Botafogo não está jogando uma final, o Botafogo não está jogando uma decisão para uma taça, o Botafogo está disputando uma vaga para a Copa do Brasil de 2024, nada além disso, certo? E tem toda a obrigação de vencer o Audax mais uma vez, com todo respeito ao Audax. Venceu a primeira partida por 2-1, portanto, tem a vantagem de um gol de diferença. O Botafogo pode empatar hoje, que conquista essa quinta colocação e, consequentemente, a vaga para a Copa do Brasil de maneira direta em 2024, beleza? Caso o Audax vença por um gol de diferença, o Audax leva a decisão para os pênaltis, o que não é impossível, dado que a gente está vendo aí do trabalho do Luiz Castro. A gente vai falar um pouquinho sobre os jogadores relacionados, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. E a gente vai falar de três ausências que nós estamos vendo em relação à última partida do Botafogo. Três jogadores que são titulares e que estão poupados, já que existe um desafio importante para o Botafogo na Copa do Brasil no dia 12, na próxima quarta-feira. O Botafogo vai a Erechim, no Rio Grande do Sul, para fazer esse jogo. Enfim, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. A gente ficou parado, nesses últimos dias aí, a gente não fez nenhum vídeo aí no canal Brawl Fogo neste sábado, então prometo compensar, tá? Na segunda-feira ou na terça a gente faz ali uns 3 conteúdos, beleza? A gente pensa em algo nesse sentido. Antes da gente falar um pouco sobre o jogo, eu quero falar aqui sobre o Diego Hernandes, ele que chegou ao Rio de Janeiro, certo? O Botafogo publicou uma imagem dele e deixou claro que ele está chegando no clube hoje, chegou ontem à noite, tá chegando neste domingo para realizar exames, para acertar questões contratuais, assinar o seu vínculo o seu pré-vínculo, com o Botafogo, oficialmente, para já toda a documentação ser enviada, para que não tenha nenhum tipo de problema. E aí falta apenas a regularização, a inscrição dele, faltaria apenas a inscrição dele, que só poderia vir em julho. Diego Hernandes, portanto, sendo adquirido pelo Botafogo comprando esse atleta do Montevideo Wanderers por aproximadamente 11 milhões de reais. Ele está jogando muito bem, está tentando ajudar o Montevideo Wanderers a ser campeão do Apertura, lá do Uruguai. E aí como é que funciona? Só ressaltando para quem não entendeu muito bem. Ele está chegando aqui, realizando exames e assinando o seu vínculo contratual com o Botafogo. Na segunda-feira, enfim, na terça tal, ele já volta para o Uruguai, volta para Montevideo, volta para a capital do Uruguai, e lá ele vai discorrer ali o seu fim de contrato com a equipe uruguaia. Ele vai jogar mais abril, maio e junho, certo? Vai ter mais 3 meses aí, praticamente, de contrato aí com o Montevideo.
E aí ele pode ser inscrito, ele já pode virar jogador do Botafogo a partir do dia 3 de julho, beleza? A partir do dia 3 de julho, portanto, ele já pode virar jogador do Botafogo. Vale lembrar, com isso, Brown, quantas partidas ele perderia, né, até lá? Eu fiz as contas, né, dei uma olhada no calendário e tudo mais. Ele perderia a terceira fase da Copa do Brasil, obviamente, que acontece agora. Possivelmente não, certamente perderia as oitavas, vai perder as oitavas. E as quartas de final, ele vai chegar ali na beira das quartas de final ou já tendo sido disputado, a gente não sabe muito bem, porque as quartas de finais elas seriam disputadas ali entre o fim de junho e o início de julho, certo? Sobre Sul-Americano, ele perderia toda a fase de grupos, certo? Ele chegaria ali faltando... Ele chegaria no laço da última partida entre Magallanes e Botafogo, no Newton Santos, que acontece no fim de junho. E ele perderia 13 rodadas do Campeonato Brasileiro, certo? O último jogo, antes do dia 3 de julho, que é quando ele poderia ser inscrito, é entre Botafogo e Vasco no Newton Santos, no dia 1º de julho, certo? Aí ele já poderia, com o Botafogo agilizando tudo, inscrição e tal, acredito que o Botafogo não demore nisso, a possível estreia dele, se não tiver nenhum jogo de Sul-Americana antes, Copa do Brasil e tal, seria Grêmio e Botafogo no dia 8 de julho na Arena, certo? É isso. Então, vamos torcer para o Diego Hernandes ter sucesso lá no Uruguai, continuar com um bom ritmo de jogo, não se machucar, pelo amor de Deus, né? Bate na madeira. Enfim. E agora a gente fala aqui um pouco sobre Botafogo e Audax, gente, que não tem muito o que falar, sabe? Vou colocar aqui a relação para vocês darem uma olhada, certo? E destacar 3 ausências que estão sendo poupadas, não é questão de lesão, tá? Apesar do Tietê, nas últimas partidas em que ele foi substituído, ele estava ali colocando um gelo no tornozelo, né? Isso me preocupou bastante, acho que foi logo depois da partida contra o Audax, contra a Portuguesa, ele também colocou um gelo. A gente tá falando do Tietê, do Adrielson e do Di Plácido, tá? Para substituir esses atletas, vai ele pelo lado direito da zaga. Acredito que ou o Segovia, que não passou tanta confiança jogando por aquele lado ali contra o Flamengo, ou o Sampaio. Lateral direita vai o Rafael, eu espero, ao invés de Daniel Borges. E mais à frente, tá? Mais à frente, a gente vai ter a situação do Tietê. Acredito aí, né, no Danilo Barbosa sendo o provável substituto. E a gente também tem, obviamente, a ausência do Matias Segovia, né, recém-contratado, e o Júnior Santos, que, né, recém voltou para o Botafogo. Eles não estão inscritos no Campeonato Carioca, beleza? Vou colocar aqui a escalação da equipe do Audax também, para vocês darem uma olhada. E também temos a arbitragem, né? Lembrando que nessa final de Taça Rio, na semifinal não tivemos, mas na final da Taça Rio, nós temos VAR, beleza? Temos árbitro de vídeo. O árbitro da partida, né, o árbitro principal é Alexandre Tavares, certo? Lilian da Silva é assistente número 1, Fabiana Nóbrega é assistente número 2, e no árbitro de vídeo, na arbitragem de vídeo, vai estar ali no comando o Rodrigo Carvalhais, beleza? Então, essa é a equipe de arbitragem para essa última partida. Graças a Deus, a última partida desse campeonato carioca só serviu para colocar a gente numa crise, né, e dificultar algumas questões, né? Já fala há muito tempo que o Campeonato Carioca é uma parada completamente inútil, e vamos cumprir esse último desafio aí, porque no meio da semana tem Copa do Brasil e no fim de semana seguinte tem Botafogo e São Paulo, beleza? Um abraço, galera, tamo junto e fui.